Aposentadoria por tempo de contribuição. Exigências do INSS para se aposentar. Muitos são os indivíduos que confundem a aposentadoria por tempo de contribuição com a aposentadoria por idade. A diferença está que na primeira, o indivíduo pode se aposentar conforme o tempo que foi contribuído com o INSS como segurado da Previdência, enquanto na segunda, o benefício é concedido de acordo com a idade atingida. Este modelo de aposentadoria é um benefício opcional existente na Previdência Social, que é oferecido para os segurados que preferem não esperar a idade prevista em lei para conseguir se aposentar pelo INSS. Sim, a também chamada aposentadoria por tempo de serviço é liberada quando o beneficiário em questão já trabalhou todo o período exigido por lei. De acordo com as regras atuais do regime previdenciário, existem 3 maneiras de se aposentar por tempo, sendo elas por tempo de contribuição sem idade mínima exigida, a regra de pontuação 8696, que soma a idade e contribuição, e a proporcional, somente para quem começou a contribuir antes de 1998. Agora eu vou explicar com detalhes sobre cada uma das formas que eu citei. Quem tem direito? Os homens podem se aposentar por tempo de contribuição quando completam 35 anos de trabalho, enquanto as mulheres podem se aposentar após comprovados 30 anos de contribuição. Vale ainda destacar que esse período não necessariamente precisa ser corrido. Nesse caso, o indivíduo pode receber o benefício mesmo que os 30 a 35 anos tenham sido completados após o intervalo de tempo entre um serviço e outro. Todos os trabalhadores do território brasileiro têm o direito de se aposentarem considerando o tempo de contribuição no mercado de trabalho. Neste modelo de aposentadoria, não há nenhuma estipulação de idade mínima, mas sim um período considerado obrigatório de pagamento ao INSS. No caso das mulheres, é exigido que elas contribuam por 30 anos, e no caso dos homens, que contribuam por 35 anos. Regra 8696. Tempo de contribuição mais idade. No último governo, foi criada uma nova regra para aposentadoria, chamada de Fórmula 8595. A nova regra consiste na soma do tempo de contribuição e idade do segurado para verificar se o mesmo tem direito a se aposentar. Mulheres devem atingir o valor de 86 pontos, somando-se contribuição e idade, para conseguir a sua aposentadoria. Já os homens devem somar 96 pontos entre idade e pagamentos com o INSS, para ter direito ao benefício. Eu vou citar um exemplo. Homem com 33 anos de contribuição e 53 anos de idade não tem direito por somar apenas 86 pontos, 10 a menos que o exigido por lei. Teria que trabalhar por mais 5 anos para ter este direito. Um exemplo no caso das mulheres é que uma mulher com 31 anos de contribuição e 51 anos de idade não tem direito por somar apenas 82 pontos, 4 a menos que o exigido. Teria que trabalhar por mais 2 anos para ser habilitada. A regra chegará aos 90 a 100 pontos, aumentando-se 1 ponto a cada 2 anos até o ano de 2022. Esta regra é utilizada para garantir que o segurado da Previdência receba o benefício de aposentadoria com valor integral, sem descontos devido ao fator previdenciário. Professores. No caso dos professores, assim como os trabalhadores rurais, são considerados especiais. Essas categorias têm uma vantagem em relação aos trabalhadores comuns. O tempo de contribuição exigido para se aposentar é 5 anos menor, sendo 30 para professores e 25 para professoras. Aposentadoria proporcional. Os segurados que começaram a contribuir até dezembro de 1998 podem se aposentar de maneira proporcional conforme o tempo trabalhado. Os homens podem solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional após completados 53 anos e 30 de contribuição. As mulheres, por sua vez, garantem o mesmo benefício a partir dos 48 anos, com 25 destes de contribuição.
Porém, neste caso, o indivíduo também precisa pagar um adicional, que consiste em 40% de todo o tempo que ainda faltava para sua aposentadoria integral. Este adicional, que pode ser considerado praticamente como um pedágio, nem sempre vale a pena, já que uma pessoa que ainda precisava trabalhar 10 anos aumenta sua cota para 14 anos, o que nem sempre compensa. Sobre o adicional de 25%, a Previdência Social possui uma lei que garante um acréscimo de 25% no valor do benefício, mas este aumento só é concedido para os segurados que se aposentam por invalidez. Este benefício consiste em um auxílio para aqueles que se aposentaram, mas precisam de assistência de terceiros para exercer atividades comuns no dia a dia, como alimentação, higiene e locomoção. Como funciona a contribuição com o INSS? O trabalhador do regime CLT, que é segurado no INSS, contribui com a Previdência Social todos os meses, através de desconto direto na folha de pagamento. O valor pago mensalmente para os indivíduos que se aposentam por tempo de contribuição segue a tabela de alíquota mensal da Previdência. As alíquotas de impostos variam de acordo com a faixa salarial. No caso de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, no salário de até R$ 1.659,38, a alíquota é de 8%. De R$ 1.659,39 a R$ 2.765,66, 9%. De R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 é de 11%. São descontados dos salários do trabalhador as alíquotas de impostos que eu citei. Você precisa confirmar a sua faixa salarial para poder ver qual o desconto realizado no seu salário. O valor da contribuição servirá para calcular o valor do benefício quando se aposentar. Tanto o valor pago integralmente como o valor parcial são calculados, definidos pelo fator previdenciário. Esse cálculo consiste em uma média de 80%, considerando os maiores salários do indivíduo nos anos em que contribuiu. Contribuinte individual e facultativo. A classe dos trabalhadores da categoria individual e facultativa também pode ser aposentada por tempo de contribuição e é necessário também estar atento às alíquotas de acordo com a faixa salarial. Como dar entrada e documentos? Aquele segurado que entende ter direito ao benefício deve reunir o máximo de documentos possíveis para facilitar o pedido junto ao INSS. A solicitação deve ser feita em uma agência da Previdência Social e deve-se levar os seguintes documentos: o NIT, que é o número de identificação do trabalhador, a sua carteira de trabalho, o comprovante de endereço, a sua certidão de registro civil, o seu título de eleitor, um documento de identificação com foto, como o RG ou a Carteira Nacional de Habilitação, os documentos que comprovem o tempo de contribuição, como carnês, comprovante de recolhimento e extrato de pagamentos. O agendamento para atendimento também pode ser feito pela internet e pelo número 135, atendimento gratuito da Previdência Social. O benefício começa a ser pago para o contribuinte assim que ele é desligado de seu último emprego, caso esse pedido tenha sido realizado em até 3 meses, ou seja, 90 dias depois da data do desligamento. Além disso, ele também pode começar a ser pago a partir do período em que o indivíduo dá entrada por si só no requerimento, o que geralmente ocorre quando ele não é desligado da empresa. O benefício é pago até a morte do contribuinte.